mais uma segunda-feira que a gente se encontra por aqui. E essas segundas-feiras são só a última de cada mês. A gente vem se encontrando, cada vez é uma pessoa diferente, é um assunto, um tema diferente, porém, o objetivo desse trabalho é trazer informação, conhecimento, expansão de consciência, né? E muitos que vêm aqui, a hora que estão falando, estão transmitindo geometrias sagradas, estão transmitindo frequência de luz. Então, esse trabalho, é por isso que ele foi pedido presencial, porque tem coisas que acontecem só para quem está presente, né? O trabalho passado, por exemplo, foi uma coisa emocionante, foi curativa, aconteceu bastante coisa aqui com a Marise Dalino, né? Que é uma pessoa que canalizou quase que o tempo todo e atendeu as pessoas que trouxeram questionamento particular, tanto que as pessoas choravam durante o trabalho. Fora isso, cada vez aqui são pessoas que estão trazendo coisas novas, são pessoas de fora, daqui de Campo Grande. Aqui de Campo Grande também, às vezes, eu dou alguma palestra, o Mário também já colaborou com esse trabalho. Então, o objetivo é isso, da gente estar recebendo novas informações, novos conhecimentos, para que a gente possa somar com aquilo que a gente tem, peneirar, né? E absorver, porque sempre coisas novas, diferentes, vão abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração também, e nos ajudando no dia a dia. Então, hoje, quem vem é a Meire Yamaguchi, como vocês sabem, que é uma grande psicóloga, terapeuta, estudiosa, e ela está estudando desde que eu conheço a Meire, acho que nem sei quanto tempo que ela estuda o Santo Sudário. E ela é uma pessoa incrível, ela é mentora também, né? Ela tem trabalhos de mentorado. E tudo bem, seja bem-vinda. Ela já escreveu livros, ela já viajou o mundo inteiro, já morou em vários lugares. Eu acho que a Meire fala umas 6 línguas. Ela é uma pessoa incrível, é uma médium incrível também. Então, é uma pessoa que eu tenho assim uma estima muito grande. Ela, para mim, tem um valor e uma importância bem relevante. E foi muito legal que ela aceitou tão facilmente. Eu estava com muita dificuldade de conseguir as pessoas que eu estava tentando, né? Eu nem tive nem resposta de nenhuma das 2 pessoas que eu estava. E com a Meire foi tão fácil, tão rápido. E ela mostrou a praticidade dela. Ela já mandou a foto, já mandou o resumo, já mandou tudo, né? Então, esse é o jeito dela, prático de ser. Uma pessoa que mora por aí, que mora pelo mundo, que viaja muito, que faz muita coisa, já acho que vai adquirindo essa praticidade. Então, agora, vou passar a palavra para você, Meire. E aí, você dá uma palavrinha assim sobre você um pouquinho. E aí você começa a falar sobre o tema que a gente escolheu. De qualquer forma, muito obrigada por você ter aceito esse convite e fazer parte disso tudo. Obrigada, querida. Vocês estão me vendo agora? Olá, deem um oizinho assim para saber que vocês estão. Ah, que bom! Oi, gente, boa noite. É uma grande honra estar aqui. Eu fiquei muito contente pela Regina ter me chamado, né? Regina, que nós já nos conhecemos há um certo tempo, né? E que estamos nos acompanhando aí ao longo da nossa vida, dos nossos desafios, e eu agradeço muito essa oportunidade de poder estar aí com esse centro, que eu já ouvi falar demais, né, dessa comunidade, tudo aquilo que você conversou já comigo, então eu agradeço aí a todos que estejam aí.
E também a todos as almas, né, os espíritos que também estão aí presentes. A Regina, ela estava comentando que a importância, né, de estar presencial para poder entrar dentro dessa egrégora que é muito forte quando está presencial. E eu sinto assim, no meu trabalho também eu faço muita coisa online, mas há cerca de um ano foi pedido para que eu volte a encontrar as pessoas fisicamente. Aí eu comecei a criar eventos como o evento Contact, onde eu faço hipnose regressiva quântica coletiva, e que a egrégora ela é muito forte, né, quando ela está presente. E também eu tive uma experiência muito bonita dando palestra no Centro Espírita, e era uma palestra sobre morte. E também não tinha assim muitas pessoas, mas antes de dar uma palestra eu sempre vou, quando tem o passe, vem o meu guia espiritual para conversar comigo a respeito da palestra. E aí quando ele veio, ele falou: Meire, você não está dando palestra só para essas pessoas que estão ali, mas para essas também. E aí ele me mostrou assim um estádio com mais de 30 mil almas que estavam ali, e que ele disse esses seres, eles desencarnaram, só que eles ainda estão numa vibração tão baixa que eles não conseguem nos ver e não conseguem receber o nosso auxílio. Então nós trouxemos eles até hoje aqui. Você, nessa palestra falando sobre morte, você vai explicar para eles o processo que eles estão passando agora, né? Então realmente o mundo espiritual, ele trabalha de uma maneira que é extremamente maravilhosa, né? É um verdadeiro milagre. E é tudo trabalhado na área de frequências. Então ali as pessoas, esses seres encarnados estavam muito mais próximos da minha frequência encarnada, e aí então eles utilizaram dessa frequência para que pudesse passar as informações necessárias, né? Então eu vou começar hoje falando sobre o tema que me é muito, muito caro, o Santo Sudário de Torino. Vocês conhecem? Tem alguém aí que nunca ouviu falar do Santo Sudário? Né? Então, o Santo Sudário é esse tecido que teria coberto Jesus. E para mim é uma das primeiras imagens da minha vida que eu gravo na minha mente. Quando a minha mãe, quando eu tinha entre 4 e 5 anos de idade, ela me mostrou uma capa de revista com a imagem do Santo Sudário. E eu lembro assim que para mim é a primeira imagem que ficou gravada na minha mente consciente. E quem eu nunca poderia imaginar, né, que anos depois eu fosse ser orientada pelo mundo espiritual para começar a estudar o Santo Sudário, começar a estudar o corpo arco-íris e vários fenômenos, né, ao longo de todo o meu trabalho como terapeuta. Eu sempre tive contatos, por exemplo, com os mestres ascensionados desde os 10 anos de idade. Eu tenho 55 agora, então assim já há 45 anos que eu trabalho diretamente com a chama violeta, né, algo assim que para mim é muito natural, vem junto com a minha missão. E compreendendo, né, todos os processos de dor, de traumas, mas também de cura, para compreender a ligação profunda entre mente, corpo, emoções, pensamentos, alma, né, formas, pensamentos e toda essa criação do karma. E em 2008, o meu guia espiritual me mandou escrever um livro sobre o fim do karma. E então eu comecei a escrever, achava que ia ser um livro científico, porque eu tenho uma grande... Espera só um momento, por favor. Né, então eu tenho assim uma grande ligação nessa parte científica. Eu comecei meu trabalho estudando medicina, mas deixei a medicina para quando eu fui morar em Paris, e lá eu fiz naturopatia e psicologia. E eu logo vi que a cura estava muito além do físico, estava primeiro nas emoções e depois realmente nos processos mentais, e principalmente, né, no caminho da nossa alma de criação e transmutação do karma, para dessa maneira chegar à consciência divina. E aí todos os conhecimentos que eu fui adquirindo, eles foram se conectando nessa linha,
e eu achava que ia ser um livro científico e no final saiu um romance. Eles me pediram para fazer um romance, porque, segundo eles disseram, são informações que a ciência tem muita controvérsia, né? Muita controvérsia, e essa mensagem não poderia ficar esperando uma harmonização ou um desenvolvimento, né, da ciência até o ponto em que ela pudesse comprovar a presença do espírito. Então eu não teria que esperar todo esse tempo para poder então passar a mensagem, e que quando a gente escreve um romance ninguém pode negar as informações que estão ali, né, e que as informações passariam àqueles que teriam que passar, tá? Então esse romance terminou, se resultou no chamado Fim do Karma, tá? E eu vou deixar aqui para poder enxergar vocês. O Fim do Karma, e ele une as histórias do Santo Sudário, do corpo arco-íris e com o processo de cura. E é um livro onde que a gente descreve 3 processos de iluminação, de despertar do corpo arco-íris, através da ciência, que é o estudo do Santo Sudário, que eu vou passar hoje para vocês, através da espiritualidade, né, no seu trabalho espiritual, nesse caso do monge de um lama budista, através das suas várias encarnações, ele vai depurando o seu ser até ativar o corpo arco-íris, e também através da história da Cristina, que tem câncer, e através do seu processo também de autoconhecimento, autocura, ela também vai despertar seu corpo arco-íris. E dessa forma, unindo todas essas vertentes de exploração da nossa alma nesse objetivo final de conexão, de se tornar um supercondutor da energia divina, para poder manifestar nosso ser superior, a nossa essência aqui na Terra, e não mais o ego, né? E, então, basicamente essa a mensagem, né, final do filme, do livro Um Fim do Karma, tá bom? Então, o Santo Sudário, começando aqui, eu não posso colocar ele inteiro assim, porque se eu coloco inteiro, eu acho que vocês não conseguem mais me ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Está tudo bem? Vocês conseguem? Tudo bem? Sim? Tá, quando eu for passar algum filme, aí nesse caso eu vou ter que diminuir a tela, porque senão ele não passa, né? O Santo Sudário, assim como algumas imagens, né, como seria a Nossa Senhora de Guadalupe ou o Sudário de Oviedo, eles são considerados aiquiropoietas, ou seja, imagens não feitas pela mão do homem, né? São imagens que não são pinturas, não, nesse caso, né, do Santo Sudário, não é pintura, não é impressão, não é uma fotografia, tá? E ela tem essa imagem que é um mistério, que até hoje existem várias teorias, mas até hoje não tem nada que ninguém conseguiu reproduzir com todas as suas características essa imagem, tá? O Santo Sudário, ele tem cerca de 1,10 m, 1,11 m de largura por 4,44 m de comprimento. Ele é feito exclusivamente de linho e tem essas marcas, né, mais amarronzadas, que é produto da desidratação de fibras na espessura de 3 fios de cabelo, e que é essa imagem, essa desidratação, ela não ocorre de uma maneira direcionada, como seria se tivesse um foco de luz ou fosse uma fotografia. Também ela não tem traços de pintura, tudo o que acontece seria um fenômeno de uma energia direcionada, homogênea, partindo de toda parte do corpo, e que teria de uma forma homogênea, ligado de acordo com a distância, que causaria que causaria aqui essa coloração,
né, mais escura. Hoje em dia, o Santo Sudário, ele está como já há muitos séculos, desde 1453, ela está em Torino, na Basílica de Guarnieri, e agora nos últimos anos ela foi colocada em uma caixa transparente com argônio, né, com um gás argônio dentro, que é um gás raro, inerte, e que impede que continue a oxidação das fibras, porque o que faz essa imagem é o contraste, né? Então, se as fibras, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão escurecendo, elas vão se desidratando naturalmente e elas vão escurecendo, e aí dessa forma pode se perder o contraste. Então, por isso, hoje em dia ela está sendo preservada. Ela não é exposta o tempo inteiro, que nós temos ali uma reprodução, e ela é exposta uma vez por papado. Então, eu tive uma experiência muito, muito forte, muito bonita, que quando eu estava estudando o Santo Sudário, eu comecei a estudar em 2012, 2011, e em 2012 houve uma exposição do Santo Sudário para o Papa Bento, nessa época eu nem fiquei sabendo, então eu perdi essa oportunidade. Já aí houve a mudança de papado, aí veio o Papa Francisco, e em 2015 ele pediu uma nova exposição, né? Então eu aproveitei dessa oportunidade, porque ela era única. Quando ela foi fechada em 2012, ela foi colocada que somente iria ser exposta outra vez em 2025. Então, ela foi exposta em 2015 porque houve essa mudança de papado. Então, eu aproveitei essa oportunidade e fui. E aconteceram várias coisas. Então, dois milagres, né, eu diria que aconteceu. Um deles foi que eu contactei um professor para poder conversar sobre as minhas pesquisas e tudo. E aí ele me convidou para visitar o Museu do Sudário. E quando nós chegamos lá, eu e as minhas amigas, eu descobri que ele era o diretor do museu. Então ele abriu todo o museu, inclusive os arquivos, tudo para eu poder olhar, e depois nos fez uma visita de 2 horas no Museu de Santo Sudário, explicando todas as coisas. Então realmente é um privilégio. Agora, a coisa mais impressionante foi quando eu cheguei na frente do Santo Sudário. E assim, a gente chega e aí tem um caminho assim tortuoso, que nem fila de aeroporto, né, para poder fazer os 740 metros mais ou menos da Via Sacra, que seria a mesma distância que Jesus ele teria percorrido com a cruz, né, levando a cruz. Então a gente percorre de uma maneira simbólica até chegar num vídeo onde que eles vão mostrar o que a gente vai ver ali no Santo Sudário, porque ela só é visível a 3 metros de distância e é algo extremamente tênue, né? Se você não sabe o que você vai ver ali, muitas pessoas perdem a oportunidade, estão na frente do Sudário e não conseguem reconhecer o que eles estão vendo. E aí a gente entra na capela, e que está com muitas pessoas, né, sentadas ali, fazendo cânticos, orações, e tem um estrado onde que a gente pode ficar 3 minutos em pé olhando o Santo Sudário. Então eu estava ali na frente, naqueles 3 minutos que eu podia ficar olhando o Santo Sudário, e aí eu comecei a orar, né? Fechei os olhos para orar, e disse, nossa, eu não posso fechar os olhos, tem que deixar os olhos abertos, porque só tem 3 minutos aqui na frente, né? E aí olhando, a gente vê as marcas de sangue muito nítidas, e aí me veio uma consciência que eu estava a 3 metros de distância do sangue de Jesus, da coisa mais próxima, né, dele aqui na Terra, ainda ali presente naquele momento no Santo Sudário. E aí assim, nossa, que incrível, né? Eu tô assim tão próxima. E aí nesse momento eu tive como um raio na minha cabeça, com uma voz estrondosa, né? Assim, não estrondosa, mas uma voz masculina, assim, forte, penetrante dentro de mim. E falou assim: você veio de tão longe para me ver. Agora sou eu que venho até você. E nesse momento, assim, eu caí no chão e chorei, assim, eu tremia, chorava muito, porque foi assim, a força mais incrível que eu senti. Realmente foi algo, assim,
maravilhoso, e isso consagrou para mim essa comunhão que eu tenho com o estudo desse tecido, tá? Então, esse é o tecido do Santo Sudário. Aqui vocês veem, vocês conseguem ver as flechinhas quando eu coloco? Conseguem? Tá. Então aqui vocês veem o rosto, a face, né? A face, aqui você vê a parte posterior do crânio, o dorso, as nádegas, as pernas e os pés. E desse lado você vê aqui o rosto, com a marca dos olhos, do nariz, da boca, da barba, o cabelo. Aqui o peito, o ventre, as mãos, os braços e as mãos que se cruzam, aqui as marcas de sangue. E as mãos que elas cobrem os órgãos sexuais, e aqui as pernas e os pés, né? Em primeiro lugar, só analisando isso, né, que eles falavam durante muito tempo que era um falso medieval, quem na Idade Média ousaria pintar Jesus nu, mostrando suas nádegas e ele completamente nu, né? Então existem muitas incongruências em relação a isso. As pessoas, depois eu vou falar, mas os braços são muito longos, mas isso acontece por causa da disjunção que existe entre os braços, né, nas juntas dos braços, nas articulações, por causa da posição em que ele ficou crucificado, né? Que o pulmão ele ficou tão comprimido que chega a força para ele conseguir respirar, para não morrer de sufocamento, que foi a causa da morte de Jesus, chegou até a disjuntar a articulação do ombro, né? Então, por isso que os braços eles parecem mais longos. E as mãos também elas são mais longas por causa de um fenômeno que eu vou explicar depois, mas aqui o que aparece é uma imagem radiológica, né? Uma radiografia. Aqui a gente vê muito mais os ossos do que realmente os dedos, né? E com a pele, tá bom? Eles falam, essas marcas aqui que a gente encontra por causa de vários incêndios que ocorreram. A gente encontra pelo menos três incêndios em 1532. Quando houve esse incêndio, as carmelitas elas conseguiram salvar o tecido, mas ele teria queimado, então aqui nas bordas, causando esses furos, né, aqui que a gente vê. E depois, em 1997, houve também um incêndio muito grande, onde o Sudário ele foi salvo in extremis, e quase um milagre também. E aqui tem de uma data antiga, até anterior a 1532, e que causou essas perfurações em forma de L, que são muito características e que também é uma prova, eu vou mostrar depois, com relação ao Codex Trey, onde que tem exatamente esse formato, né, mostrando que o Santo Sudário ele teria sido presente já anteriormente à data que dizem que teria sido a sua fabricação. Tudo bem? O Santo Sudário, ele era essa imagem assim totalmente fantasmagórica, né? Até 1888, quando segundo Pia tirou uma primeira fotografia. Ele era um advogado, mas um fotógrafo amador, numa época onde que era muito difícil você poder fazer uma fotografia, e ele conseguiu então essa autorização para fazer uma fotografia do Santo Sudário. E aí eram telas enormes, assim, do tamanho de um busto, e que ele conseguiu então tirar a foto do rosto de Jesus, ou desse rosto do Sudário, e foi a primeira vez então que a verdadeira face foi vista. Um fenômeno incrível que foi observado é que
essa imagem que nós vemos, né, que é uma imagem fantasmagórica, na verdade, corresponde ao negativo. Vocês lembram daquelas fotos, né, quando a gente tinha, quando era jovem, que eram as fotos negativas? A gente tinha que passar por todo um processo para poder fazer ele positivo, e aí isso é a verdadeira imagem. O que descobriu-se é que essa imagem que nós vemos do Santo Sudário é um negativo. Um negativo, e quando ele fez a foto e tirou o negativo dessa foto é que apareceu o positivo. E foi a primeira vez que o rosto do Santo Sudário foi realmente observado. Né? Então esse daqui é a imagem que o segundo Pio ele tirou, e ele quase teve um ataque, quase morreu, porque imagina você tirar ali na câmera escura, de repente uma imagem enorme com esse rosto, praticamente Jesus na tua frente, né? Até maior do que um rosto normal, e com tantos detalhes, de uma maneira assim tão forte. A gente vê essa imagem como ela é forte, né? E aí começou então essa curiosidade realmente por esse tecido que antes era muito mais considerado como uma alegoria, como algo impressionante, já era exposto muitas vezes, mas sempre existia aquela dúvida, né? Como se fosse uma pintura, como se fosse algo assim fantasmagórico. Mas aqui ficou totalmente nítido a imagem de Jesus, né? Aqui em 1354 foi a primeira aparição do Santo Sudário. Aqui vocês veem medalhas, são medalhas comemorativas pela primeira exposição do Santo Sudário em 1354 por Geoffroy de Charny. O Geoffroy de Charny, na verdade, ele foi para as cruzadas, e dizem, as pessoas acham existem histórias, né, de um Geoffroy de Charny, mas anterior a ele, que teria trazido ou teria entrado em contato com esse tecido, e depois apareceu, algumas centenas de anos depois dessa história de Geoffroy de Charny, apareceu esse tecido em Lirey, na França. Então acha-se que talvez o tecido foi levado lá das cruzadas de Constantinopla, encontrado em Constantinopla, e foi levado para a França, onde ficou escondido durante alguns séculos, até ser revelado nessa primeira exposição em 1354. Tá? Aqui a gente vê bem a imagem do Santo Sudário. E muitas controvérsias, e aí nessa época tinha muita disputa também entre os locais de peregrinagem, porque eles ganhavam muito dinheiro com as peregrinagens. Então houve uma controvérsia muito grande, e um papa declarou que era, não um papa, mas um arcebispo, né, da época, ele declarou que era um falso, era forjado, e essa fama de ser algo forjado, né, colou até hoje em dia. Tem muitas pessoas que consideram que o que aquele arcebispo falou é verdade até hoje, né? Mas naquela época, obviamente, não tinha ciência, não tinha nada para poder analisar de uma maneira mais profunda, tá? Deixa eu só ver aqui. Depois ela foi feita em 1453, então, uma doação de Marguerite de Charny à Casa de Savoia. Em 1538 foi transferida para Torino, e em 1983, apesar de ela ficar até hoje em Torino, só em 1983 ela passou de ser de uma parte de uma coleção privada, né, do Duque de Savoia, para fazer parte do acervo da Igreja Católica. Tá? Não até hoje a Igreja Católica não considera, não aceitou o Santo Sudário como um objeto verdadeiro. Eles ainda colocam como uma alegoria, né? Colocam como um mistério para a nossa fé, mas até hoje não tem essa aceitação, né? Ou comprovação ou aceitação pela Igreja Católica. Tá? Eu sempre considero assim, muitas pessoas elas têm dificuldade em se interessar pelo Santo Sudário,
ou por essas mensagens, porque considera que é um objeto católico, mas a gente tem que lembrar que o Santo Sudário ele é anterior ao catolicismo, ele teria sido um objeto originário de um ser que era judeu, que continuou judeu até o final da sua morte, e que a fundação da Igreja Católica foi somente algumas decênios, se não centenas de anos depois, e ela não é ela que criou o Santo Sudário, né? Ela tem a posse do Santo Sudário, mas o mistério do Santo Sudário pertence à humanidade. Tá? Aqui a disposta na Capela de Guarini. E aqui é o Codex Cyprei. Isso aqui é uma amostra de como o Santo Sudário ele é anterior até mesmo a exposição de 1354 ali em Lirey, na França, porque aqui no Codex Cyprei, que ele é comprovadamente dessa época de 1192 a 1195, ele está exposto na Hungria, em Budapeste, na Hungria, e ele mostra claramente a imagem de Jesus nu, os braços cruzados, a contração dos polegares, né, por causa justamente do ponto onde que foi feito onde que o prego ele colocou, ele pega justamente aqui no tendão que faz contrair os dedos. E aqui ele está mostrando justamente 4 dedos e os polegares contraídos. E aqui embaixo, por exemplo, ele mostra a trama, né, que é a trama de peixe, muito característica do Santo Sudário de Torino. Tá bom? E aqui, aquilo que eu mostrei para vocês, os 4 furos do incêndio, né, de data desconhecida, tá? Na posição exata como está ali no Santo Sudário, tá? Então isso mostra que seria muito anterior. E existem, deixa eu pegar aqui, né? Aqui, ó, é a mesma posição que a gente observa aqui no Santo Sudário, né? Os braços cruzados, os dedos, os quatro dedos. Aqui também, bom, aqui está mostrando o local que tem então a perfuração do prego e que não é no meio da palma da mão. Acho que muitas pessoas já sabem, né? Mas todas as imagens, principalmente na Idade Média, Jesus ele era sempre figurado com o prego no meio da palma. Né? Sendo que aqui como só tem pele e tendão e não tem osso, e o corpo ele não conseguiria se sustentar, ele ia rasgar o dedo. E os romanos já sabem desde muito tempo, desde a época em que eles faziam essas crucificações, e fizeram milhares e milhares de crucificações, que eles teriam que fazer aqui no punho para poder ser sustentado pelos ossos da mão. Tá? Então, realmente, o Santo Sudário, se ele fosse um retrato, se ele fosse uma pintura, tudo, ele estaria indo ao encontro de todas as regras necessárias aceitas na época. Aqui são as tramas, né, de espinha de peixe. Aqui a gente vê exatamente como são essas tramas de espinha de peixe, e aqui os furos. Bem? Vocês conseguem enxergar? Ou a minha imagem ela está apagando? Eu acho que a minha imagem ela ficou em cima. Bom, tudo bem. Aqui é o Robert de Clary, 1203, que ele conta, né, que ele estava no cerco de Constantinopla e que nessa época ele descreve que viu o lençol funerário em Constantinopla com a imagem do corpo inteiro exposto uma vez por semana na igreja de Notre-Dame de Blanchard. Tá? Então, isso no diário dele de cruzado, ele declarou isso. Tá?
E, então esse tecido diz a fama se é o mesmo tecido que a gente vê em Lirey depois. Ele já seria famoso, né, na época anteriormente, e inclusive há relatos de guerras que ocorreram, de batalhas, né, verdadeiras batalhas na região de Constantinopla, e que porque eles estavam lutando para conseguir tomar posse desse tecido sagrado, né? E numa dessas guerras, cerca de em 800, 900 depois de Cristo, numa dessas guerras, ele teria sido escondido dentro da muralha de Constantinopla, onde eles tiraram um paralelepípedo e colocaram o Santo Sudário ali dentro e fecharam. E ficou esquecido durante vários séculos, até que dizem a lenda que um rei estava sentado na sua poltrona e ele teve uma visão, ele se levantou e foi diretamente até essa pedra, retirou a pedra e reencontrou o Santo Sudário. O que é interessante de todas essas histórias é ver o quanto que o Santo Sudário ele foi protegido e conservado, porque é um tecido mais fino do que seda, e que sobreviveu a 3 incêndios, sobreviveu a vários saques e a uma luta infernal pela posse desse Santo Sudário. Dizem que até Hitler foi atrás em Torino procurando se apossar dele, né? Então ele é considerado realmente como um tecido sagrado e extremamente protegido para poder chegar até os nossos tempos atuais. E somente agora, nos últimos, eu diria, desde 1970, 1980, não, 1988, né, que foi quando foi feito os estudos, 1973. Desde 1973 que nós tivemos acesso para poder fazer esses estudos e que também nós fomos desenvolvendo nos últimos 50, 55 anos a nossa ciência, porque 97% da informação do sudário é invisível aos olhos humanos. 97% das informações do Santo Sudário é invisível aos olhos humanos. Nós só estamos podendo enxergar agora por causa da nossa tecnologia, né? Antes não existia. E aí está vindo toda a informação e a mensagem do sudário, porque tem uma mensagem profunda atrás dela do nosso desenvolvimento e do nosso destino como ser humano. Tá? Então, outras fontes é que a imagem de Edessa seria a antiga região de Constantinopla, o Mandilion, que a igreja ortodoxa grega considera, né, até hoje. Já no século IV, por Eusébio de Cesares, ele já teria contado ou descrito nos seus estudos que o rei Abigar, em 56 depois de Cristo, teria recebido diretamente de Jesus, depois da morte. Jesus ele teria, antes de morrer, pedido a que um dos seus apóstolos, depois da morte dele, tomasse o tecido e enviasse ao rei Abigar, que estava pedindo a presença de Jesus já há muito tempo, porque ele estava muito doente. Só que Jesus teria escrito uma carta para ele, dizendo que ele não teria condições, mas que depois da morte dele, ele receberia um presente, né? E então teria sido o Santo Sudário que teria sido enviado para o rei Abigar em 56 depois de Cristo. E aqui são imagens que foram descritas no século IV por Eusébio. E sempre, né, na igreja ortodoxa tem as imagens de Mandilion, né, que seriam essas imagens da imagem de Jesus em um tecido. E aqui também tem o sudário, e outra prova seria o sudário de Oviedo. Oviedo fica no norte da Espanha, perto de Santiago de Compostela. Eu já fui lá, já visitei,
E o sudário de Oviedo ele teria as mesmas características e as mesmas posições de todas essas marcas do Santo Sudário, né, comprovando, eles encontraram centenas de pontos de similaridade e também semelhanças no tecido e no pólen e outras coisas que eu vou dizer depois, mas ele não tem as marcas da anticristo, ele teria só as marcas do sangue, ele seria o tecido que teria coberto o rosto, né, retirado para poder limpar as marcas de sangue de Jesus ainda vivo, porque todo esse sangue é um sangue característico de um corpo vivo. Tá? Mas aí houve várias restaurações, né, que ocorreram no século XVI pela ordem de Clarissas, que colocaram um tecido por detrás, porque realmente é um tecido extremamente fino. Aí houve aquele incêndio, tudo, então elas fizeram uma reparação. Elas tinham uma técnica de costura muito avançada, que elas faziam costura invisível, considerada invisível, né? Em 1694 por Sebastião de Falfrey, em 1868 por Claude de Savoie, e a restauração de 2002, Mertier de Fleury Lemberg, que é uma suíça, né, inclusive, expert de tecidos e Irene Tomedi, restauradora. Infelizmente, essa restauração que foi feita em 2002, ela foi feita sem nenhum acompanhamento científico. E assim, tem gente que fala que foi um verdadeiro estupro, né, do sudário, porque elas resolveram cortar pedaços inteiros. Tem partes onde que foi retirado 2, 3 centímetros quadrados, ali só para ficar bonitinho a marca, né? E eles passaram aspirador tirando muitas de informações, por exemplo, de pólen ou de resquícios, né, que poderiam nos dar muito mais informações sobre a história do sudário. Eles também esticaram completamente, então tirando as marcas das dobras que poderiam explicar muito do percurso, da maneira como foi estocado o Santo Sudário, etc. E tal. Então foi assim muito triste. Aqui vocês veem que ela estava fazendo essas restaurações à mão nua, né? O que é um absurdo, deveria ser com luvas. E aí também, bom, foi aqui ó, um tecido, toda essa parte foi retirada só para não ficar esses buraquinhos que eles consideraram que esteticamente não eram bonitos. Então é realmente uma pena tudo que foi feito e ninguém sabe o que foi feito desses pedaços de tecido, né? Então é realmente uma pena, sendo que se luta tanto para conseguir ter acesso a uma pequena amostra, nem que fosse só um pedacinho dali, para poder passar por exames, né, mais profundos. Então é realmente muito triste tudo isso que acontece. Então houve uma controvérsia, né, onde que os três universidades de Oxford, Zurich e Arizona, foram contactados pela British Museum e tiveram pela primeira vez acesso puderam retirar, né, um pedaço do Santo Sudário e fazer o teste de carbono 14 e eles chegaram à conclusão que era um falso medieval, que a época dele seria de 1260 e 1390. Isso deu muito o que falar, foi realmente um choque, né, para toda a comunidade sindonologista. Sindonologista vem de síndone em italiano, que significa sudário, e os pesquisadores do Santo Sudário são chamados de sindonologistas, né? Desculpa, e aqui é realmente foi um verdadeiro choque, né, o que aconteceu. E isso, infelizmente, paralisou todas as pesquisas em relação ao Santo Sudário durante, no mínimo, 17 anos. Né? Durante 17 anos, a comunidade ficou no choque, todas as suas pesquisas foram consideradas irrelevantes, falsas, né? Prevaleceu essa imagem. Aí as pessoas elas se perguntam, opa,
as pessoas elas se perguntam por que, né, de tudo isso, por que que acontece tanta resistência em aceitar, né, o Santo Sudário. E isso vem de um ponto, de uma luta interna dentro da Igreja Católica, onde que existem várias partes dela, né, que baseia a fundação da Igreja Católica, a fundação da Santa Igreja Católica no dogma da fé. O dogma da fé é o dogma onde que você tem que ter fé, acreditar em Jesus sem nenhum tipo de comprovação. Então, parece meio bobo tudo, mas para eles, você comprovar a existência de Jesus através do Santo Sudário, você está quebrando com o dogma da fé, portanto, você está quebrando com o fundamento da Igreja Católica. Então, existe essa luta muito grande. E principalmente essa parte que detém o Santo Sudário em Torino, eles evitam realmente o máximo de estudos ou de acesso, né, ao Santo Sudário. Tá? Mas eu só vou explicar um pouco o que é o carbono 14. O carbono 14 ele é um teste onde que desde o momento do nascimento você vai integrando um carbono raro, que é um isótopo raro, que é o carbono 14, que vai sendo incorporado ao longo da vida na sua cadeia, né, na nossa cadeia orgânica, e assim, o tanto de tempo que você vai vivendo, você vai integrando, e aí quando você morre, esse carbono, ele vai aos poucos, ele tem uma tabela, né, que aos poucos ele vai perdendo esse carbono 14 de uma maneira definitiva, então você consegue ver, de acordo com a taxa de perda de carbono, qual a idade desses objetos orgânicos, né? A gente não pode fazer teste de carbono 14, por exemplo, em pedra, nas pirâmides, né? Então a gente até hoje não pôde realmente estudar a idade das pirâmides com carbono 14, porque não é um produto orgânico, né? São pedras. Mas no caso do Santo Sudário, ele teria então planta, né, base de linho, então ela teria esse carbono 14, e então eles teriam feito testes e chegado a essa conclusão, né. Aí tem toda uma controvérsia em relação ao Santo Sudário. Primeiro, o local por onde que eles retiraram. Aqui a gente vê claramente que existe uma costura, né, que ninguém sabe exatamente quando que foi colocada, provavelmente das Clarices, onde que se juntou um tecido que parece muito com o tecido original, né? Mas que tem características químicas diferentes do tecido central, tá? E então aqui teria sido, aqui a gente vê claramente esse tecido, né? Que foi ajuntado com reforço. E aqui é o local onde que foi retirada a amostra. Uma parte foi para Arizona, outra para Zurique, outra para Oxford, tem mais outro pedaço que foi juntado para Arizona, porque eles queriam dar 50 gramas para cada uma, né? Aqui foi algo que foi retido, que foi desconsiderado, e depois ele escreve no report dele, né, no relatório dele, o porquê que eles desconsideraram. E aqui é o rice fragment, que é um tecido que também foi retirado num tempo que ninguém sabe, para fazer testes, mas esses ninguém tem resultados sobre isso. E aqui está um pouco a imagem do tecido. Aqui é o tecido, a fotografia do tecido feito com infravermelho, e que permite analisar a composição química desse tecido. E a gente verifica claramente que aqui há uma composição química diferente do tecido mais central,
né? E foi justamente aqui, nessa parte que claramente contaminada, que foi retirada as amostras que foram feitas do teste carbono 14, tá? E por que teria sido refeito essas bordas? Porque tem inúmeras provas de que o tecido ele era regularmente exposto. Teve uma época que todo domingo ele era exposto. E os padres, né, os bispos, arquebispos, papas, todos eles tinham o direito então de expor ali, eles expunham com as mãos, e é um tecido extremamente frágil, que a gente vê inúmeras provas, né, de que esse tecido ele era exposto assim, sem muito cuidado, a mão nuas, e também tinha uma tradição onde que eles cortavam pedaços do santo sudário e davam de presente a reis e rainhas, né, como amuletos. Então, ela deve ter passado por várias restaurações para poder se reintegrar, né, esse tecido. Tá? Então, aqui você vê toda essa borda, né, que teria sido restaurada. E os problemas com o teste de carbono 14, nunca foi rendido os dados crus dos testes. Na verdade, não, esse daqui é bem antigo, o PowerPoint. Na verdade, sim, foi rendido em 2017. Tá? Isso aqui foi uma coisa que eu fiz em 2015. Mas em 2017, finalmente foi liberado os dados depois de mais de 30 anos de briga com Oxford, né, com todas essas faculdades. Foi utilizado uma lei de acesso à informação, que é válida lá nos Estados Unidos, e eles foram obrigados a entregar esses dados. Mas até agora nunca tinha sido dado esses dados crus, o que é extremamente importante na comunidade científica, para que ela possa também fazer as suas análises, né, do lado dela. E então nunca foi feito isso. Também foi declarado pelos próprios cientistas que extraíram os tecidos 3 medidas que eles teriam feito, retirado, né, sem muita justificativa, e eles nunca falaram qual dessas 3 medidas que é a original mesmo, né? Então aqui, por exemplo, eles falaram 3 versões de peso de amostra. Uma versão inicial de que uma amostra, né, tinha 50 uma amostra que teria 50 gramas, 50 gramas e 50 gramas. E aí, então, uma amostra número 1 com 150 gramas, uma amostra número 2 com 150 e um total de 300 gramas. Assim. Aí a pessoa até perguntou, nossa, como é que vocês conseguiram fazer tão certinho, 50 gramas, né? E aí eles então disseram que não, na verdade não foi 50 gramas, foi 52 gramas, 52,8 e 53,7. Depois, eles refizeram isso e falaram que foi outros dados. Então, e nunca eles falaram qual dessas três amostras foi realmente a que foi analisada. Então, Testori ele cortou a amostra, o Henrique pesou a amostra, e aí tem livros e livros que foram escritos a respeito disso por causa dessa controvérsia, né? Até hoje, na verdade, nunca foi dito qual das amostras tinha sido utilizada até 2017, mas todos os cálculos feitos em cima desses pesos que eles falaram, nenhum deles confirma os resultados que eles tiveram. Todas elas são controversas. E outra coisa, então, que foi falado, né, falta de rigor científico ao lidar com tecido. Também foi feito com mãos nuas, não foi filmado justamente o ponto de quando eles cortaram os tecidos, isso ficou fora das filmagens. E houve declaração de Testori que teve que retirar fios estranhos e desprezar 1 centímetro de tecido.
né? Fios de algodão, porque ali são tecidos de linho e que não pode ser misturado, né, com outros tipos de fios, nesse caso lã, né, na verdade é lã que ele retirou. Segundo a tradição judaica, os tecidos sudários que cobriam os mortos, ele tinha que ter a pureza, né? Ele só podia ser ou de origem animal ou de origem vegetal, e nesse caso era linho, então não poderia ter lã ali no meio, e eles encontraram muitos tecidos de lã. Tá? E tanto é que teve que desprezar, e ele diz inclusive que encontrou fios cobertos com tintura, provavelmente para modificar a cor original e se assemelhar ainda mais ao tecido do santo sudário. Então, assim, muitas controvérsias em relação a isso, e no final o que eles chegaram à conclusão é de que o teste, fazendo toda essa reanálise agora em 2019, né, com os dados que foram liberados em 2017, eles viram que são medições não homogêneas, então os resultados do laboratório de Arizona, Oxford e Zurique apresentam inconsistências estatísticas. A gradiente de idade mostra que amostras próximas às bordas aparentam ser mais recentes que as regiões internas do tecido. Há um problema metodológico, os dados não poderiam ser tratados como provenientes de uma única amostra uniforme, né? Os dados como eles são mostrados e os resultados que eles obtiveram agora dos exames mostram que são tecidos de origem diferente, que não pode ser da mesma origem, né? Esse ponto. E então, os imunologistas consideram o teste comprometido, e a ciência dominante afirma que isso não invalida automaticamente o carbono 14. Mas, hoje em dia, nós consideramos que esses testes de carbono 14 ele é inválido. Tá bom? Por todas essas coisas que eu falei para vocês. Mas por que seria autêntico? Existem sim várias provas e todos testes que foram feitos, e hoje em dia a gente pode fazer através da análise fotométrica, através de análise infravermelha, através de espectroscopia Raman, que pode estudar a idade, a desidratação, né, das fibras. Então existem diversas tecnologias que foram utilizadas e que mostram que tudo isso demonstra que é um tecido que é originário num tempo, né, de 300 a.C. e 300 depois de Cristo. Então a Idade Média realmente está nesse espaço de tempo da existência de Jesus, né, aqui na Terra. Então não é pintura, senão ele teria sido pintado a 4 metros de distância, com todos esses detalhes, com uma perfeição anatômica, né? É uma técnica desconhecida que permite encodar a imagem em negativo, e não existe nenhuma outra obra de arte ou tentativa de criar uma imagem semelhante, né, com uma imagem negativa. Não existe nenhuma história assim na história da arte. Nenhuma tentativa de criar uma imagem negativa, né? Conhecimentos anatômicos de medicina legal perfeitos, os sangramentos das feridas e perfeição das medidas de um lado e do outro, porque a gente tem imagem de frente e imagem de trás, né? Dos dois lados ao mesmo tempo, e fibras que não têm impregnação de pintura nenhuma. Tá? Outra coisa que nós podemos encontrar agora, através da microscopia, são pólens, né? Diversos pólens que foram estudados por Max Frey, e que, de uma maneira surpreendente, pôde mostrar por onde esse tecido ele teria andado. Deixa eu ver se está aqui, desculpa. Desculpa, tá faltando esse vídeo, mas assim, ele mostra, por exemplo, que esse tecido ele teria saído da região de Jerusalém, ido para a região de Constantinopla, depois pela Grécia, e da Grécia chegado até a França.
E é interessante quando a gente estuda o sudário de Oviedo, que ele também tem polis da região de Jerusalém, depois ele teria passado pela Grécia e entrado na África do Norte, pelo Egito, passado pela África do Norte, né, Tunísia, Argélia, Marrocos, e entrado pelo sul da Espanha até chegar em Oviedo. Isso levando em conta a história ou os pólens que estão grudados ali nesse tecido, né? E pólen é completamente invisível ao olho humano, né? Mas que não contradiz com todas as informações que nós temos sobre esse caminhar, né, desses tecidos. Outra coisa que nós podemos verificar aqui são marcas de plantas que são características, são plantas nativas da região de Jerusalém, apesar da gente encontrar em outras partes também, mas isso daqui mostra que essas plantas elas foram pousadas no Santo Sudário, então elas eram plantas frescas e elas são plantas que florescem e que são presentes na época da Páscoa, né? Na época da Páscoa. Que é a primavera, e então mostra que foi pousado plantas frescas nessa região e então comprova também a época em que essas plantas foram utilizadas. E aqui o que é surpreendente, que agora com imagem de 3D foi verificado presenças por exemplo, de moedas, né? Moedas que teriam sido colocadas em cima do olho de Jesus. E aqui várias também marcas de plantas, tá? De plantas. Aqui nós vemos assim que não é uma coroa como a gente acha, né? Que é só um ar assim, não. Ele é um verdadeiro capacete com agulhas muito grandes e que teriam penetrado no couro cabeludo, e dizem que é uma das maiores dores e excruciantes que a gente pode sentir. Isso aqui são todas imagens lá do Museu do Santo Sudário, que tem lá em Torino. Aqui são as imagens, né, dos impactos do flagro romano. Então, esse daqui são um tipo de chicote que tem pedras de metal, né, de duas esferas aqui, e que a gente pode ver ao longo do corpo de Jesus. Então, todas essas marcas, né, que foram colocadas. E aqui teria sido essas imagens das moedas, o lepton romano, e esse lepton, na verdade, era a moeda mais de menor valor que existia, né? É a mesma moeda que na Bíblia a gente fala daquela boa samaritana que doou o mínimo que ela tinha, que depois os sacerdotes, né, falaram assim, mas como você ousa dar tão pouco? E Jesus fala assim, aquele pouco que ela dá é tudo que ela dá. Isso tem mais valor do que a pessoa que muito tem pouco e pode dar muito, mas não é tudo que ele tem. E ela deu tudo que ela tem, e ele estaria se referindo ao lepton, né? Então, lepton é uma moeda que foi cunhada entre 29 e 36 depois de Cristo, né? Na época em que Jesus estava por ali. E então eles fizeram conseguiram extrair, né, através da engenharia de imagem, essa imagem aqui com o símbolo do lepton, inclusive o Kai, né, que mostrava assim as letras, né, que tinham aqui nesse lepton. Tá? E outra coisa também foi analisado aqui fibras, né, presença de fibras aqui nessa área do manto, que seriam também nas fibras do sudário foi mostrado a presença também de partículas de terra, de cascalho, né, das várias vezes que ele caiu de joelhos, também na área dos pés.
Foi encontrado essas partículas de pedras que têm a mesma composição de pedras dessa região de Jerusalém. Só nessa região de Jerusalém que a gente encontra a mesma composição, né, dessas pedras. E aqui também mostra onde houve a perfuração, né, no fígado, e aí saiu todo esse líquido. Também foi feita uma análise profunda disso, e o que é muito interessante é que a gente sempre se pergunta, aqui a gente tem uma imagem um pouco melhor, a gente sempre se pergunta, né, por que o sangue no Santo Sudário ele é tão vermelho, né? E o fato do sangue ser extremamente vermelho, porque normalmente o sangue ele é fresco, ele é vermelho, mas depois ele vai escurecendo, vai se oxidando, ele vai se escurecendo, não é mesmo? Então, muitos céticos duvidaram do Santo Sudário justamente porque as marcas de sangue são extremamente vermelhas. Aqui a gente vê bem evidenciado, né, o sangue. E também foi feito, e aí eles compreenderam, né, o porquê que o sangue ele é tão vermelho. E isso também demonstra assim a dor, né, que Jesus teria passado. Depois que a pessoa ela está sendo torturada mais de 24 horas, imagina, né, o flagro ali batendo, cada vez que o flagro ele bate no corpo, ele destrói as células, ele vai destruindo as células, ele vai amassando, né, o músculo e vai destruindo, então a célula ela explode. E a bilirrubina que está dentro das células, chega uma hora que depois de 24 horas, se você está sendo torturado, o estresse é tão grande que acaba oxidando a adrenalina e acaba também versando muita bilirrubina no corpo, e essa bilirrubina ela vai fazer com que o sangue ele não se oxide mais e ele permaneça vermelho, né? Por isso que esse sangue ele é tão vermelho, ele prova que Jesus ele teria sido torturado ao extremo por mais de 24 horas. Né? Que esse ser, a gente fala Jesus, mas a gente sempre considerava assim, esse ser que estava envolto pelo Santo Sudário. Né? Então aqui mostra como o sangue normalmente ele escurece, mas que não é o caso no Santo Sudário, tá? Então a imagem do homem do sudário ele tem todas essas características, essas provas, né, de uma coroa de espinho, de uma lança no franco, de pregos nos pés e nas mãos, envolto em tecido de sepultura. A perna não foi quebrada, né? Não foi batida, quebrada. Extremamente, ele foi enterrado, ensanguentado, o cadáver não foi limpo e foi retirado ali antes das 36 horas. Ele foi retirado e foi colocado no sudário, envolto no sudário antes de 36 horas. E aí, estudando todas as características do homem, né, do sudário, da história que o sudário ele conta para nós, a possibilidade de que esse homem que está envolto por esse tecido não seja Jesus, segundo estudos feitos por Bruno Barberis, que é um professor de matemática lá de Torino, inclusive ele que era o diretor do museu, né, que me levou ali no passeio, a probabilidade que esse homem não seja Jesus é de 1 sobre 200 mil, milhão, bilhões. Né? A probabilidade é 1 sobre 200 bilhões de chances. Então é uma chance ínfima, né? Que tenha todas essas características e em relação ao tempo
né, do sudário, a época do sudário, a todas essas características, porque todas essas situações que aconteceram aqui, elas não são o comum, né, da crucificação. Tá? O fato do cadáver ter sido enterrado ainda, ou ter sido colocado ali ainda ensanguentado, ter sido retirado em menos de 36 horas, ter sido envolto, ter sido pregado nos pés e não tido as pernas quebradas, né, a lança no frango. Então, mesmo a coroa de espinho era algo que foi ali mais irônico, né? Então não fazia parte da crucificação, né? E todas essas coisas, então, segundo os estudos, mostra que é praticamente certo de que esse homem do sudário teria sido Jesus, tá? Mas aí a gente tem toda uma característica, né, do como essa imagem se formou. E eu vou passar aqui de uma maneira mais rápida, né, porque a gente já está passando do tempo, e que eu acho que o mais importante são as conclusões, né, que a gente toma de tudo isso. Tá bom? Mas existe aqui a característica de raio-x, então a imagem teria se formado por uma emissão radioativa desse corpo, que teria então tocado o santo sudário, esse tecido, e impregnado ou desidratado, né, essas fibras para poder fazer essa imagem. Uma coisa que é surpreendente, que isso de acordo com Piasecki, que foi uma prêmio Nobel da Física, inclusive, ele estudou muito o santo sudário e a imagem, a possibilidade dessa imagem ser dessa forma. Ela não é uma imagem do tecido grudado no corpo, porque se fosse grudado, se o tecido estivesse pousado no corpo quando houve essa emissão de luz, então essa imagem, quando ela esticada, o rosto ele seria deformado, ele seria um rosto maior, porque ele pegaria a impressão de toda essa parte, né, lateral, então quando esticado ficaria um rosto deformado. E essa é uma imagem extremamente perfeita e não deformada. A única maneira de que essa imagem não tivesse formado era que o corpo que estivesse ali, ele estaria flutuando. O tecido, por causa da estática eletromagnética, ela estaria totalmente esteso, totalmente reto em volta do corpo, né, quando fica totalmente estático, e houvesse uma emissão de todos os fótons de uma maneira instantânea, homogênea e na direção das linhas gravitacionais, ou seja, em cima e embaixo, sem se difundir aos lados, e fazendo com que a imagem ela seja completamente perfeita, né, como se fosse uma emissão dessa imagem nos dois lados. E então o corpo ele teria que estar flutuando, e esse tecido totalmente espesso por causa de um fenômeno eletromagnético, né? E a imagem sendo projetada totalmente perpendicular, né? O que é surpreendente, concordam? E isso assim leva a Maria Valtorta, na Itália. Ela teria durante muitos anos, né, vivido em estados de comunhão espiritual, em êxtase, e ela escreveu, ela teria presenciado a vida de Jesus e descreveu em vários volumes, né, tudo aquilo que ela viu. E o que ela descreve do momento da ressurreição, que ela teria estado presente, enquanto ele permanece suspenso no ar parado, o espírito se refunde no corpo imóvel sob as bandagens funerárias, e em uma fração de minuto, tanto a aparição, a descida e a penetração de luz de Deus foi rápida. Sob o lençol e o sudário, a carne gloriosa se recompõe em beleza eterna, é despertado do sono da morte, retorna do nada em que estava, vive depois de ter estado morto. Né? E o que eu acho maravilhoso, então, é o que ela explica. Ela descreve exatamente isso: o corpo permanece suspenso no ar, né? E uma fração do minuto, então isso teria sido a explosão de energia, tem que ter sido extremamente poderosa, com uma energia que
corresponde ao que seria de uma bomba atômica, mas de uma maneira assim tão instantânea e sem resistência, com resistência zero. Portanto, teria que ter acontecido um fenômeno de gravidade zero e de resistência zero, ou seja, um supercondutor de energia divina, onde não houvesse nenhum tipo de fricção, porque o mínimo de fricção é uma energia tão grande que ela iria criar calor e iria simplesmente queimar esse tecido que é do tamanho de uma seda, né, da espessura de seda, e não aconteceu. Então, são fenômenos extremamente potentes e teoricamente possível, né, mas nunca comprovado. Até hoje a gente não conseguiu chegar nesse nível de tecnologia para poder criar um fenômeno tal, tá? Desculpa. E eu vou seguir aqui o mais rápido que eu posso para... Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Então, fenômenos que aconteceram é isso: o corpo se tornou supercondutor da energia divina, que eu explico tudo como que acontece, né? Algo assim bem científico, mas é possível sim que o corpo ele tenha se tornado um tal corpo supercondutor, que essa energia grandiosa, divina, pudesse passar por esse corpo e transformado o corpo numa supermatéria. E isso aconteceu uma coisa muito interessante, que eu, escrevendo o livro, eu cheguei a esse pensamento assim, mas o corpo de Jesus, o corpo ressurrecto de Jesus não é igual ao corpo humano, né? Porque a Bíblia ela descreve, por exemplo, que ele já saindo ali da gruta, que Maria Madalena teria encontrado com ele, não o reconhecido, e ele falava: não olhes para mim, porque o rosto dele era luz pura, ou seja, o corpo estava radioativo. Então era um corpo resultante de algum fenômeno radioativo, né, que teria acontecido. E ele também conta que depois ele teria convivido 40 dias ainda com seus discípulos, que ele fazia bilocação, que ele entrava nos locais sem utilizar a porta, mas que ele também comia e era tocado, né, como Tomé o tocou. Então era um corpo que não era nem 100% humano, né, e também não era nem 100% espiritual. Não era simplesmente uma alma que se materializou. Ele conviveu ali fisicamente 40 dias, né, com os seus discípulos, ainda continua a fazer milagres, e ele ascendeu em corpo. Então, nesse momento, eu perguntei assim: será que é possível que seja um corpo, uma supermatéria, uma matéria diferente, né, do corpo humano, e diferente também, inclusive, da matéria do espírito? E no dia seguinte eu recebi um artigo, né, vulgarizado de uma amiga, que contava que 2 universidades no mundo tinham pela primeira vez criado uma supermatéria, que eram matérias criadas em laboratório, mas que tinham características surpreendentes. Uma delas era uma matéria de estrutura sólida, mas que era mais líquido do que o líquido, ou seja, você colocava essa matéria, que era uma estrutura de sólido, numa cumbica de porcelana e ela pingava, ela atravessava a cumbica e ela pingava, né? E uma outra que tinha capacidades antigravitacionais. Então aí eu cheguei numa teoria surpreendente, mas que é explicada, baseado nesses estudos científicos, de que o corpo ele teria se desmaterializado e teria se rematerializado numa nova estrutura, que é a estrutura de um corpo glorioso. E em Lucas eles falam assim, que eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito, e ele lhe disse: por que estáis perturbado, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Portanto, aqui Jesus mesmo está falando que ele não era um espírito, ele não estava em espírito. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés.
E aí há evidências desse fenômeno no ser humano comum, essa transformação do corpo, né, em um corpo glorioso. E aí vem isso aqui que eu vou passar esse vídeo aqui para vocês darem uma olhada, que é sobre o corpo arco-íris, né? No mesmo momento em que eu estava estudando Santo Sudário, eu me interessei por esse fenômeno tibetano e aí eu cheguei num certo momento dos meus estudos, percebi que o corpo de Jesus seria também um fenômeno do corpo arco-íris, só que a um nível ainda mais alto, né? Então, só passar. Vocês conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Tá. Deixa eu só passar aqui. Corpo físico. Os budistas tibetanos da escola Nyingma acreditam que o desenvolvimento espiritual culmina com a transformação do corpo físico e o despertar do que chamam o corpo arco-íris. Chamado assim porque diz que quando ocorre esse fenômeno aparecem arco-íris no céu, odor de flores e até mesmo sons celestiais. Vocês conseguem ouvir? Tá. O corpo arco-íris seria a modificação da matéria física em matéria espiritual. Essa aqui é uma imagem que foi de um ser, de um monge, tirado ainda em vida. Ele tinha essa capacidade de transformar seu corpo em luz e corpo físico como ele queria, e quando ele transformava o corpo em luz, ele tomava essa imagem de lótus, né? Pela influência da consciência sobre a matéria. Já é um consenso científico que os pensamentos negativos criam emoções negativas e que estas influenciam na saúde física e mental. É o que nos ensina a psico-neuro-endócrino-imunologia, ou seja, a parte da medicina que estuda a influência recíproca entre o sistema nervoso, sistema imunitário, sistema endócrino e o mental. Seguindo esse mesmo raciocínio, os tibetanos observavam que os pensamentos claros, positivos e sábios criavam um corpo saudável, e que os estados contemplativos e iluminados podiam exercer um poder fora do comum no corpo, transformando a matéria, através da ativação do corpo arco-íris. O corpo arco-íris pode ser ativado ainda em vida, como no caso do Lama Achuk Rinpoche, mas geralmente o seu efeito é sentido depois da morte e se apresentaria em 4 estados diferentes. No primeiro deles, o corpo pode tornar-se incorruptível, ou seja, não se observa a decomposição física ou ela é muito lenta, independentemente do ambiente. Um dos casos mais emblemáticos foi do Lama Ichikilov, enterrado em 1927 na Rússia. O seu corpo foi desenterrado em 2012 e ainda estava macio e a pele elástica. As análises comparam o estado do corpo com o de alguém que faleceu há apenas 36 horas. Também na Igreja Católica, a incorruptibilidade do corpo físico é muitas vezes verificada nos santos, como no caso de Santa Bernadette, que apesar de hoje em dia o que cobre o seu rosto e mãos é uma máscara de cera, o seu corpo comprovadamente se decompõe muito lentamente e na primeira vez das 3 que foi exumada, estava em uma vala comum, enterrada diretamente em contato com a terra e com vários outros corpos em decomposição avançada. Sua roupa e mesmo crucifixos de metal estavam deteriorados, porém seu corpo permanecia intacto, provando que as condições externas não são a causa do estado de conservação privilegiado. Uma outra manifestação do corpo arco-íris é quando ele diminui significativamente de tamanho no curto espaço de algumas horas ou dias. No caso de Lama Karma Rinpoche, que em vida media cerca de 1,75 de altura, seu corpo diminuiu a 60 centímetros. E a de Lama Tacho, seu corpo ficou com 50 centímetros de altura, como observado nessa foto. O que ocorre é a perda substancial da matéria física que se transubstancia em matéria espiritual. No terceiro caso, como relatado por testemunhas oculares fiáveis, o corpo diminui a olhos vistos e chega a desaparecer, restando apenas cabelos, unhas, dentes ou pequenos ossículos, isso no espaço de apenas alguns dias. Mas existe ainda um quarto caso extremamente raro.
a transformação completa do corpo em luz. Conta a lenda que Padmasambhava, no século XI, teria sido o primeiro a despertar completamente seu corpo arco-íris. Antes dele, não existia na escola Enigma no século XI, a ideia de que o homem poderia chegar a esse nível. Ele teria utilizado técnicas de meditação e yoga desenvolvidas há milhares de anos pelos indianos e tibetanos e as condensou no chamado Dogen, ou Grande Perfeição. O resultado teria sido despertado seu corpo arco-íris no nível mais alto, a completa dissolução do corpo físico. O Dogen teria então sido praticado a partir desse momento pelos discípulos de Padmasambhava, permitindo a centenas de pessoas a despertarem seu próprio corpo arco-íris. Contudo, ele talvez não tenha sido o primeiro na história e nem teria chegado a esse nível por acaso. Existia uma história antiga que circulava na Rota da Seda de um homem que teria vivido há mais de 1000 anos antes de Padmasambhava e que teria manifestado seu corpo arco-íris de forma instantânea e surpreendente, como comprovado nos escritos dos séculos 7 a 11 encontrados na região de Duhuang, na China. A história de um homem na Palestina que foi morto e ressuscitado dentre os mortos com um corpo de luz. Esse homem se chamava Jesus. Ele teria ultrapassado todas as barreiras da morte, podendo com esse corpo de uma matéria desconhecida, que nem era física ou espiritual. Bom, aí então é um pouco que eu falei, né? Mas é surpreendente. Então o que acontece ali é que eles chegam à conclusão de que o trabalho que nós fazemos dentro de nós, né, cria as emoções positivas, estudando os biofótons, que são fabricações de fótons naturais e que acontecem seja por reação, seja por pensamentos. A gente percebe que nesse estudo que quando você tem uma emoção conturbada, a emissão dos biofótons eles também são conturbados, eles também são caóticos. Quanto mais você tem um alinhamento, você tem uma paz interior, harmonia, mais os biofótons eles têm uma emissão coerente. E a maior coerência que existe é o laser. Então ele teria mostrado que o que aconteceu ali no fenômeno do corpo arco-íris é que o corpo ele se torna totalmente coerente, se tornando como um supercondutor da energia divina, e aí a energia ela passa totalmente sem nenhuma resistência, inclusive alterando, né, é uma tal energia que transmuta o nosso corpo físico e aí o corpo ele se torna luz, completamente luz. Então isso leva a gente essa compreensão do porquê que nós estamos aqui fazendo esse processo, né, que a gente pode chamar de autoconhecimento, de autocura, de reforma íntima, né, que todos os grandes filósofos e espiritualistas do mundo sempre nos levam a essa compreensão da necessidade dessa autoconhecimento, autocura e de alinhamento, né, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, nossas energias com o divino, né? É para a gente chegar nesse ponto de alinhamento completo com a energia de Deus, né? E nos tornarmos esse ser de luz, né? Literalmente esse ser de luz. E então aí a gente vem, deixa eu só ver aqui, desculpa. Tá? Incorruptibilidades, aqui é um pouco o que eu estava escrevendo, e quais são as consequências dessa autenticidade do Sudari, essa autenticidade e essa comprovação desses fenômenos arco-íris, é que a mensagem de Deus, que a mensagem que Deus guardou para o homem, que esse tecido escapou de guerras, incêndios, intrigas, para mim é que as feridas do Cristo são as nossas feridas, e por amor Ele aguardou para nós. E todas elas ficaram impregnadas, a mensagem, né, de todo o sofrimento que ele passou, de toda essa dor, ficou impregnada ali naquele tecido para que nós pudéssemos, para que fosse uma lembrança, uma recordação para nós aqui agora das nossas próprias feridas emocionais. E aí uma compreensão que eu tive não faz muito tempo, eu
desde o ano passado foi me dado essa informação de estudar, de trabalhar e de trazer esse processo de cura das feridas emocionais. E nós temos cinco feridas emocionais principais, que é a da traição, da injustiça, da humilhação, da rejeição e do abandono. E aí eu trabalhei já muito, né, fiz workshops sobre isso e tudo, e um dia me veio uma compreensão profunda de que o processo que Jesus ele passou na crucificação, no processo de crucificação, ele incorporou no seu processo as 5 feridas emocionais, e ele mostrou que através de todos os ensinamentos que ele passou, que é o perdão, né, é o auto-perdão, é o auto-amor, amar ao próximo como você ama a si mesmo, né? Perdoar 7 vezes 70, e isso como base realmente para a cura de toda e qualquer ferida emocional. E ele, então, o que aconteceu? Eu tenho até um filmezinho aí para mostrar, mas vocês, para perceber as 5 feridas emocionais. Olha, isso aqui é a imagem de como o corpo de Jesus teria ficado, né, com a tortura, ele tendo sido flagelado durante 24 horas. Tá? Olha, cada vez que ele era batido, cada vez ele arranca a pele e sangra profusamente, né? A dor que ele sentiu é inimaginável, é inimaginável. E peraí, onde é que tá aqui? Peraí, desculpa, gente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não, eu vou ter que passar aqui em outra parte, desculpa. Tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá, achei. Só para a gente tomar consciência desse passo, né, disso que aconteceu. Jesus ele foi traído por Judas, né? A primeira ferida. Jesus ele foi traído por Judas. Depois ele foi injustiçado, ele foi julgado e condenado sem ter cometido crime algum, numa injustiça histórica, não é mesmo? Ele foi humilhado, que é uma das maiores humilhações, é ser exposto, ferido e levado à cruz em dor e vulnerabilidade, completamente nu. E não existe uma humilhação maior para o ser humano do que sofrer toda a situação nu, exposto, né? É uma enorme humilhação. Ele foi abandonado. Pai, por que me abandonaste? Isso é o eco da dor mais profunda da nossa alma. E depois ele foi rejeitado, foi negado por Pedro, aquele que mais o amava. Então ele sentiu tudo que nós sentimos para mostrar que a dor humana não é o fim, mas é o caminho para a nossa transformação. Então ele mostra como é que a gente pode curar. É através do perdão. É através de permitir que o amor que já está dentro de nós possa circular. E quando o amor circula, quando nós estamos 100% alinhados, nós nos tornamos esse canal da energia divina. É mesmo? Da energia divina. E deixa eu ver aqui. E aí a gente chegar nesse ponto final, que é o que eles nos prometem, né? Que é em Coríntios 15, 51 e 54. Eis aqui que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E é através disso que nós compreendemos aqui do Santo Sudário.
e do fenômeno do corpo arco-íris. A gente pode vislumbrar essa possibilidade. Então, o Santo Sudário ele foi conservado até os nossos tempos, para que essa mensagem profunda que une ciência e espiritualidade, ela possa nos resgatar e nos levar realmente à nossa ascensão, ainda em corpo, em vida. E aqui está a imagem de Jesus, que foi agora com a inteligência artificial, né? Foi extraída a imagem de Jesus e que a gente pode vê-lo como se fosse vivo. Né? Olha que maravilha a gente poder ver Jesus andando entre nós. Se isso não é Jesus retornando para nós, vivo e com toda a sua mensagem, né, chegando até nós, até mesmo seu próprio sangue, para nos resgatar, para nos realmente resgatar a humanidade e nos colocar no nosso verdadeiro caminho de autocura. E a autocura de cada um é a reunificação com o nosso divino. Tá bom? Então é isso. Agradeço a presença de todos vocês. Meire, a gente sempre, antes de terminar, nós que agradecemos uma palestra dessas, conhecimento e principalmente a conclusão, né? Porque era isso que eu estava assim, mas por que tanto desse estudo? Por que tanto? Realmente é muito profundo e a gente sempre também aqui deixa um espacinho, Meire, se você tiver um tempinho, para as pessoas que querem fazer alguma pergunta. Eu não sei se tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta para a Meire sobre esse assunto, sobre o corpo arco-íris ou sobre o próprio Santo Sudário, né? Ou ficou bem esclarecido? Parece que ninguém tem pergunta, Meire. Parece que o que você... Principalmente, eu tinha a pergunta de o porquê tudo isso, mas no final você esclareceu o porquê desse estudo. E... Eu sei que pode parecer assim um pouco maçante para as pessoas e tudo, mas eu acredito realmente que é importante que a ciência seja espiritualizada, né, através desse conhecimento, que as pessoas elas possam unir a vontade e a verdadeira fé. A fé para mim é conhecimento, para poder assumir o seu caminho de ascensão através da cura das suas próprias feridas emocionais, através da cura da sua própria vida, né? Inclusive de vidas passadas. E a gente sabe que tudo isso é possível porque todo karma, e eu estudo muito sobre karma, o karma ele é resultado de apenas essas 5 feridas emocionais. Através de tempos e tempos e tempos, a gente só vai repetindo diversas variações da mesma ferida. E só vai se aprofundando ainda mais na matéria, na dor, quando a gente se revolta, quando a gente interpreta as coisas baseado no ego, né? O ego ele tem uma visão muito limitada. Então, tudo isso está acontecendo para que a gente possa educar profundamente o nosso ego, colocá-lo no seu devido lugar, que não é o local de decisão, de solução, né? Não é ele que tem que encontrar a solução, não é ele que tem que saber como as coisas vão acontecer. E colocar o teu ser superior, né? Conectar outra vez com a tua divindade e permitir que a tua divindade ela se manifeste completamente aqui na Terra. E nós estamos nesse ponto agora de através do autoconhecimento e da autocura, realinharmos outra vez com o nosso ser superior. Todo o meu trabalho ele é feito, eu faço hipnose regressiva quântica,
e já fiz mais de 1.500 hipnoses a grande visão que existe é que é tudo sobre o desalinhamento do nosso ser através do ego ao longo dos tempos. Isso vem desde as guerras de Órion, tá? O negócio é muito antigo, mas que agora a gente chegou no ponto em que tudo pode ser alinhado e que só depende de cada um tomar a sua vida nas suas mãos e levar isso como o seu grande aprendizado para chegar à iluminação. Para isso, o autoconhecimento e a autocura verdadeira. Tá bom? E é para isso que a gente trabalha, né? Trabalhamos para curar essas feridas, para resgatar as nossas partes. É um trabalho muito bonito. Então, tá bom, Meire. Eu acho que foi o suficiente, foi bem esclarecedor. E a gente vai levar mais esse conhecimento do Santo Sudário, né? E é impressionante como Jesus, Yeshua, Sananda, está presente em cada uma das palestras. Cada um que vem traz, de alguma forma, esse ser que está o tempo todo entre nós e em tudo que a gente faz, né? Jesus é o Logos, ele é o Logos. Ele é o Criador desde o princípio, desde o início do universo. O plano dele já estava feito aqui para o planeta. E esse plano está se cumprindo agora. E esse plano é de cristificar cada um de nós através da nossa própria autocura e nosso processo de transmutação de todo o karma, de todos os pensamentos, de todas as coisas que nós fizemos desde o início dos tempos até hoje. Isso é possível, né? Não tem tempo. Quando a gente chega num ponto de quântico, não tem tempo, não tem espaço, só tem consciência. Então é através da nossa expansão de consciência, de aprender a fazer com que o ego tome coragem de se autoanalisar e ir para o seu lugar, né? Não é para a gente acabar com o ego, né? Eliminar o ego, mas colocar no seu devido lugar, que é o local, o papel dele é de manifestar os projetos do ser superior, não se substituir a ele. Ele é o processo pelo qual o Espírito se manifesta na Terra. Mas ele manifesta o plano divino, não o plano dele. Tá? Então, todas as feridas, todas as dores, todos os conflitos e mesmo doenças são resultante da ação do ego ignorante e que se colocou no lugar de Deus. Então, a gente se autoanalisando, encontrando essa cura, e a cura, o realinhamento do ego, ele se realinha através do perdão. E o perdão, ele permite que o amor que já está dentro de nós flua, e o amor cura tudo. Perdão se aprende. Perdão se pratica. Tá bom? Um dia eu posso falar para vocês somente sobre perdão. Eu acho que seria também legal. Seria sim. A gente vai andando aí, uma próxima vez você pode vir, né? Mais para frente um pouquinho. E aí vamos falar sobre o perdão. Ele é muito importante, é uma coisa que muita gente não consegue, né, perdoar. Tem muita dificuldade, nem se passa. Ou é imperdoável, né? Mas, na verdade, tudo pode ser perdoado, e a liberdade que isso traz é só para a pessoa que perdoa, né? Não para quem está lá do outro lado. Hã? Sem perdão não há cura. Sem perdão Sim. não há cura. Então, temos realmente que mergulhar nesse tema e aprender a sentir e a praticar em todas as áreas de nossa vida. Em todas as áreas. Que bom que você já se dispôs a mais uma vez aqui com a gente, com um novo trabalho daí, né? Então tá bom, Meire. Uma boa noite para você, bom Obrigada. descanso. Hã?
Coloca o microfone que eu não estou ouvindo. Olha, primeiro eu quero te parabenizar, seu trabalho é fantástico. No início eu comecei a achar assim, muito técnico, né? Foi um pouco cansativo. Mas depois, como a Regina explicou também, falou, percebi a importância, né, de você fazer uma pesquisa tão profunda para poder conseguir unir a ciência e a espiritualidade, né? E isso é muito importante agora. Nós estamos vivendo uma época que é necessário, né? A ciência se unir à espiritualidade, né? E é mais lindo é através de Jesus, né? Poder Não, fazer e isso. Jesus, pois é, ela estava falando, você falando, aqui eu estou estudando o livro de Urântia, e é justamente a parte de Jesus, né, da vida dele. Ele é o nosso Criador e o nosso soberano, né? Então, por isso que ele está aí, em todas, Ele é claro. realmente Logos. Estou chegando Né? à conclusão que ele é realmente Logos. Maravilhoso. Parabéns, viu? Maravilhoso o seu trabalho e muito bem explicado também. Obrigada. Valeu. Então, Meire, também aqui eu agradeço a você e a todo mundo que veio, porque cada um que vem também colabora com a comunidade que faz um trabalho lindo para a humanidade, né? E todas as segundas-feiras aqui vem umas pessoas voluntárias costurar e montar o enxovalzinho para as mães que não têm como, né? Então já é dado uma banheirinha, fralda descartável, vai sabonetinhos e vai todo o enxovalzinho bem completo, sabe? Então também uma única segunda-feira no mês traz uma ajuda, né, de cada um que chega aqui e vocês que estão aí do outro lado também, e eu chamo de presencial esse trabalho, porque é só quem está aqui que está vendo e ouvindo, né? Então, traz também essa colaboração, e nós estamos falando de gratidão nesse momento. E a gratidão para você e para todos que aqui vieram e contribuíram para que esse conhecimento ainda vai para mais gente, né? Tá bom, Meirinha? Eu agradeço muito essa oportunidade. Também convido a todos a conhecer o meu trabalho, né? Eu tenho essa mentoria, Avatares da Cura, que a Regina ela fez, né? Lá eu acho que você está na primeira turma, né, Rê? E Acho agora que sim, Meire. a primeira turma, agora a gente está na sexta. É um trabalho de autoconhecimento e autocura. A gente analisa 25 áreas da vida, desde a criança interior ferida, traumas, fobias, compulsão, relacionamentos tóxicos, família, né, karma familiar, karma pessoal, doenças, e todas essas coisas da ótica, né, desse ponto de vista como eu trabalho, das feridas emocionais, da cura, e principalmente é um trabalho extremamente prático. Toda semana tem aulas ao vivo, né, online, mas ao vivo de exercícios de autocura, e é um processo bem profundo de 11 meses, e no qual a gente trabalha então, todo esse realinhamento até o despertar do corpo arco-íris e o fim do karma. Então, é realmente um trabalho de experiência de quase-morte. Quando na experiência de quase-morte a gente faz aquela revisão, né, geral da vida, é isso que é o Avatares da Cura, só que de uma maneira controlada, né, e a gente não precisa ficar estropiado para chegar nesse ponto de poder fazer esse autoconhecimento e autocura. Aí tem várias outras atividades também. Abri agora um grupo gratuito de um curso em Milagres também, para as pessoas poderem estudar o curso em Milagres, onde todo dia é dado ali no grupo WhatsApp o exercício, são 365 exercícios para você realinhar outra vez outros pensamentos com os pensamentos de Deus. E toda segunda-feira nós temos 1 hora ao meio-dia de estudo das lições do curso em Milagres, né? E várias outras atividades. E convido vocês também, agora dia 31, das 9 às 19 horas, eu vou estar fazendo um evento online gratuito para o Rio Grande do Sul, para a cura emocional das enchentes.
né? Eu fui para o Rio Grande do Sul em março e presenciei a energia depressiva que ainda está ali, né? Todas as consequências das enchentes e aí me veio essa intuição de que era o momento de começar a fazer um trabalho que já me é pedido há muito tempo de cura coletiva, né, através das técnicas que eu utilizo, que é a EFT, que é uma acupuntura emocional com os dedos, que permite de uma maneira muito rápida você acessar os traumas e dissolvê-los. E isso a gente pode fazer de maneira coletiva, então eu organizei dia 31 de maio, agora nesse domingo, das 9 às 19, nós vamos acessar, né, vários temas ligados ao trauma que houve lá no Rio Grande do Sul, mas que está aberto a todo mundo, porque foi um trauma coletivo, né, foi um trauma nacional. Então, quem quiser participar, né, conhecer também mais profundamente o trabalho, então está aberto. É só ir lá no meu Facebook, no meu Instagram, aí vai na bio e ali tem um link para a minha página de minha lojinha, onde que tem todas essas atividades. Meire, inclusive, na época da enchente, nós trabalhamos com eles voluntariamente, né? Trabalhamos com Inclusive, aquele pessoal todo. um dos temas vai ser o resgate dos cuidadores, né? Dos cuidadores que ficaram completamente, que além de terem presenciado situações muito difíceis, né? Ficaram esgotados emocionalmente, fisicamente. Então também eles serão contemplados nesse trabalho. Que legal. Através da Meire também, né? Quando eu fiz esse trabalho com ela, eu pude saber que a Dolores Kenyon tinha disponibilizado em português o curso, né? Da terapia regressiva quântica, como eu já era até pós-graduada em hipnose, aí eu fiz também. E comecei a trabalhar com esse tema também, né, Meire? Foi muito bom. É tão maravilhoso, né? É tão maravilhoso. Muitas coisas se abrem. Porque encontrar o seu eu superior, trazer as respostas que você não consegue, é muito legal mesmo. Mas então é isso. Assim, só para dizer assim, a hipnose, você, antes de ir para a hipnose, você faz uma lista de todas as perguntas que você sempre quis perguntar para Deus e nunca teve resposta. E ali na hipnose a gente faz essa entrevista, né, com o teu ser superior e as respostas, elas vêm. Então é uma oportunidade de se conectar todas as áreas da tua vida, de você fazer esse processo, tanto de cura física, cura emocional, né, cura energética. Então é algo assim, é um processo muito, muito profundo que todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, né, passar por esse grande trabalho de reconexão. Isso mesmo. Então vamos encerrar a noite. Mais uma vez, muito obrigada, Meire. A gente vai se falando aí. Obrigada, Morena. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo acolhimento.